Oi, tudo bem? Meu nome é Isabela Lípio e hoje nós estamos em mais um episódio do canal Em Direção a Cristo. E nós vamos tratar de um tema que acredito eu que seja muito relevante e apesar disso ele é pouquíssimo falado. Eu mesmo eu já ouvi essas duas palavras soltas, mas nunca ouvi algum pastor, algum pregador, enfim, ou algum livro de devocional tratar sobre esse tema. Então eu trouxe porque eu achei que seria relevante para nós e me gerou muita curiosidade enquanto eu estava lendo a Bíblia. E às vezes pode também gerar curiosidade em vocês. Então o tema de hoje é a diferença entre medo e temor. Qual é a diferença entre nós termos medo de Deus e nós temermos a Deus? Sendo que essas palavras elas parecem muito similares, só que quando nós analisamos as raízes delas e as colocações delas na Bíblia, nós percebemos que são coisas muito diferentes. Bom, a primeira diferença que nós vamos analisar é a fonte, é a origem desses sentimentos. O medo, ele se origina de uma fobia, de algo que só de a gente ver já traz aquele sentimento ruim, já traz aquele sentimento de nós querermos nos afastar daquilo. Só vocês pensarem comigo em algum bicho, algum animal que vocês têm medo. Eu tenho pavor de barata. Nossa, eu morro de medo, não gosto, então quando eu vejo uma eu já saio correndo, eu já quero me afastar. Então essa é a origem do medo, é aquele sentimento ruim que faz com que a gente queira nos afastar daquilo que nos traz medo. Já o temor a Deus, ele vem do reconhecimento da sua santidade, que nos gera um sentimento de respeito por ele. Então, vejam que já na origem são sentimentos muito diferentes. Porque o medo, quando ele constata a santidade de Deus, a postura não é de respeito ao constatar isso. Mas é uma postura de medo no sentido de, nossa, mas se Deus é tão santo e eu sou do jeito que eu sou, eu nunca vou poder me aproximar dele. Eu nunca vou poder ficar perto dele, porque ele não vai me aceitar. E essa é a postura que o medo ele tem diante da santidade de Deus. Já o temor, quando uma pessoa teme a Deus, ela reconhece a sua santidade, ela o respeita por isso, então tem esse sentimento de respeito. E o reconhecer da santidade de Deus faz com que a pessoa se santifique para estar próxima de Deus. Então vocês percebem que o medo, ele afasta as pessoas de Deus, como nos afasta de qualquer medo que nós tenhamos na nossa vida, e diferentemente o temor nos aproxima. Então, o medo. Constatamos a santidade de Deus e nos afastamos dele, porque temos medo das punições que Deus pode colocar em relação a nós, porque nós não somos santos. Então, o medo, ele não busca o aproximar-se de Deus. A pessoa que tem medo de Deus, ela não busca mudar quem ela não busca se santificar para que ela possa estar próxima de Deus. Ela não faz isso, ela simplesmente tem medo. E por que ela não faz isso? Porque o medo, ele é um sentimento que paralisa. O medo, quando nós temos medo de Deus, nós não conseguimos nos aproximar dele. Porque esse medo nos paralisa. Esse medo não nos permite tentarmos ser melhores, tentarmos nos santificar para estar na sua presença. Não, mas é um medo que nos impede de estar nela. E nós vemos esse exemplo na Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 18 até o 21, que eu não vou ler aqui, mas eu vou deixar aqui na tela. E o que acontece? O povo judeu estava ali no deserto, no seu caminho para a Terra Prometida, e Deus, ele desce a um monte para estar ali com o seu povo, e quando os judeus, né, os hebreus, o povo de Deus, percebe que a presença de Deus estava ali, né, em formato de raio, de fogo, de luzes muito fortes, e a Bíblia usa essa palavra, eles têm medo. Eles têm medo daquela presença de Deus e é um medo que os paralisa. É um medo que faz com que eles falam, Moisés, sobe você. Porque Deus não vai fazer nada com você. Agora com a gente, meu Deus, eu não consigo nem chegar perto. E na Bíblia diz que eles ficaram paralisados. Eles nem mesmo chegaram perto desse monte onde estava a presença de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida quando nós... Agora que, né, talvez vocês vendo esse vídeo, talvez vocês constatem que vocês têm medo de Deus. E eu já tive medo de Deus.
E quando nós cometemos um pecado, infelizmente, é muito comum que a gente sinta medo. A gente não sinta temor, mas a gente sinta medo. Então, o medo nos afasta da presença de Deus, porque faz com que a gente constate a santidade dele e a nossa impureza. E, mesmo com essa constatação, o medo ele não nos permite buscar melhorar. Não, mas ele só foge. O medo causa isso, a fuga. A fuga daquilo que nós temos medo. A fuga de estar na presença de Deus. A fuga de constatar a sua santidade. Diferentemente, o temor, ele, como eu já disse, nós constatamos a santidade de Deus, nós o respeitamos e também buscamos mais sermos santos para estar na presença dele. Então, diferente do medo, que simplesmente foge, a pessoa que teme a Deus, ela vê a sua santidade e ela busca ser parecida com ele para poder estar na sua presença. E também nós vemos isso no mesmo texto que eu já falei, né, em Êxodo, quando Moisés, ele vê ali aquela presença de Deus e ele o teme, ele vê aquela santidade de Deus e ele fala, Deus, eu não sou digno, mas o Senhor está me chamando e eu irei me santificar antes de subir ao monte para estar contigo. Então o povo que só ficou com medo ficou parado, ficaram paralisados, não conseguiram nem se mover. Eles falaram, Moisés, vai você, vai você. Então Moisés, ele tira sua sandália, ele veste roupas novas e ele vai o caminho inteiro de cabeça baixa, tendo respeito pela santidade de Deus e buscando se santificar também para estar na presença dele. E outro exemplo também que nós temos na Bíblia em relação ao medo de Deus e como ele é perigoso porque ele nos afasta dele, nós também vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 e 10, que vai relatar a queda, né, do homem e da mulher, de Adão e Eva. E depois que eles caíram em pecado, que eles comeram o fruto proibido, nós observamos que eles constatam isso, né, eles comem o fruto proibido, então eles começam a ouvir os passos de Deus, porque Deus, de tamanha intimidade que ele possuía com o homem, ele descia no fim da tarde, no fim do dia, para conversar com o homem. Então, Adão começa a ouvir os passos de Deus e ele imediatamente se esconde. Esse é o medo. E a Bíblia, novamente, ela nos mostra literalmente que Adão estava com medo. Porque quando Deus pergunta, né, como se ele não soubesse, Adão, onde você está, né? Onde está você e a sua mulher? E Adão, ele fala assim, ouvindo a sua voz, ouvindo que o Senhor estava vindo, eu me escondi porque estava com medo, pois estou nu. Então, o medo, ele é um sentimento muito perigoso. Ele faz com que não só a gente constate a santidade de Deus, mas a nossa impureza, e isso nos afasta dele. Então, nós devemos ser tementes a Deus. Tementes a Deus porque nós aí teremos a atitude de Moisés. Em meio a muitos que se escondem de Deus, nós iremos ao seu encontro. Não porque nós somos dignos, mas porque nós iremos nos santificando durante o percurso. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado clara a diferença entre ter medo de Deus e temê-lo. E que fique o desafio para aqueles que têm medo de Deus, que possam tentar olhar com uma visão diferente, crescer em intimidade com Ele, para que esse reconhecimento da sua graça não nos gere um afastamento, mas uma aproximação. Beijos, até o próximo vídeo. Não se esqueça de comentar, curtir e também se inscrever ativando o sininho. Tchau!